A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo já acabou, e já tivemos as primeiras seleções já classificadas e também as primeiras seleções já eliminadas da competição. Então hoje eu vou te mostrar tudo o que aconteceu na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Mas antes, se você quiser saber tudo o que está acontecendo na Copa do Mundo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo toda semana sobre a Copa do Mundo. Para começarmos, sexta-feira logo de manhã, tivemos Irã contra o País de Gales. Foi um jogo bem chato, para não dizer que foi um jogo horrível. Foi uma partida que no início ao fim teve cara de 0 a 0, mas no final do jogo, o Irã conseguiu uma vantagem numérica após o goleiro do País de Gales ser expulso. E nos acréscimos, o Irã conseguiu marcar 2 gols e sair com a vitória. Depois disso, tivemos Catar contra Senegal. E para um total de surpresa de 0 pessoas, Senegal conseguiu vencer o Catar. E depois, teve Equador contra a Holanda. O jogo foi equilibrado. A Holanda conseguiu abrir o placar no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, o Equador conseguiu um empate. E assim terminou o jogo 1 a 1. E no final do dia, teve o jogo dos Estados Unidos contra a Inglaterra. Muitas pessoas estavam depositando muita fé na seleção inglesa por causa do bom desempenho no primeiro jogo, mas a seleção inglesa não conseguiu repetir o mesmo desempenho que teve contra o Irã, e assim ficou só no 0 a 0 contra a seleção norte-americana. E no sábado tivemos alguns jogos decisivos. No primeiro jogo teve Tunísia contra a Austrália, e justamente por ser um sábado, muitas pessoas levantaram cedo para ver esse jogo, e todos reclamaram dizendo que foi um dos piores jogos dessa Copa, se não o pior. Em si, foi um jogo muito chato que não teve muita coisa interessante, mas com um gol de cabeça a Austrália conseguiu vencer o jogo. Depois disso, tivemos a Arábia Saudita contra a Polônia. Era um jogo muito importante para esse grupo, porque caso a Arábia Saudita ganhasse, ela estaria classificada para as oitavas de finais, e assim deixando o grupo mais embolado do que já está, porque sobraria apenas uma vaga para a Argentina, México ou Polônia. Mas no final, a Arábia Saudita não conseguiu vencer o jogo, chegou até mesmo perdendo um pênalti, quando o jogo estava 1 a 1. Mas no final do jogo, Lewandowski conseguiu marcar seu primeiro gol em Copa do Mundo e assim ampliando o placar. No final do jogo, a Polônia ganhou por 2 a 0. Depois tivemos França contra a Dinamarca. Foi um jogo bem legal de se assistir. O jogo estava decentemente jogado e teve muita emoção. A França abriu o placar com o Mbappé e não demorou muito tempo para a Dinamarca empatar, mas no finalzinho do jogo, o Mbappé conseguiu marcar seu segundo gol no jogo e assim dando a vitória para a seleção francesa. E no último jogo da sexta-feira, tivemos um dos jogos mais aguardados dessa Copa, não pela qualidade das duas seleções, mas sim porque a Argentina poderia dar tchau para a Copa caso perdesse. O jogo em si não foi dos melhores, os dois times não estavam conseguindo jogar porque estavam se defendendo muito bem, e sem contar que nenhum dos dois queria se arriscar muito, porque o empate não ficava mal para nenhum dos dois. Mas com toda a genialidade que o Messi tem, uma bola suficiente para ele, e foi isso que aconteceu no jogo. Na primeira oportunidade que Messi teve de finalizar em boas condições, ele guardou, e assim fazendo um belo gol e também muito importante, já que dava um desafogo para a Argentina. E no final do jogo, com um belíssimo gol de Enzo Fernandes, a Argentina ampliava o placar e assim ganhava do México de 2 a 0, chegando à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo mais viva do que nunca. E no domingo, no primeiro jogo, tivemos mais uma zebra, o Japão perdendo para a Costa Rica. Muita gente estava apostando no Japão que seria uma vitória fácil para os japoneses, mas não foi bem isso que aconteceu. O jogo foi bem complicado e truncado também. A seleção japonesa até conseguiu criar algumas boas oportunidades, mas não foi o suficiente para vencer o goleiro Keylor Navas. E simplesmente, no primeiro chute da Costa Rica na Copa do Mundo, ela conseguiu abrir o placar e depois disso segurou a vitória até o final do jogo, e saiu com a vitória de 1 a 0. Depois disso, tivemos mais uma zebra, que foi Marrocos contra a Bélgica. Foi um jogo horrível da seleção belga, onde ela criou pouquíssimas oportunidades. Marrocos conseguiu criar muito mais oportunidades do que a Bélgica, e no final do primeiro tempo, Marrocos até conseguiu marcar o seu gol, mas foi anulado. Mas já no segundo tempo, a seleção marroquina conseguiu achar seu gol. Depois disso, ela só segurou o jogo e já no finalzinho nos acréscimos, ela conseguiu achar seu segundo gol e assim decretando a vitória de 2 a 0 sobre a Bélgica. E às 1 hora da tarde, tivemos Canadá contra a Croácia. A seleção canadense começou com tudo. Aos 2 minutos de jogo, Alphonso Davies abriu o placar para o Canadá. Mas aí no primeiro tempo, a Croácia vira o jogo, e no segundo tempo, a Croácia amplia mais ainda o placar, e o resultado final do jogo foi 4 a 1 para a seleção croata. E no último jogo do domingo, teve uma das partidas mais esperadas dessa fase de grupos,
que é a Espanha contra a Alemanha. Era um jogo muito importante para as duas equipes, tanto para a Espanha para garantir a vaga já nessa segunda rodada e tanto para a Alemanha se manter mais viva do que nunca da última rodada. Mas o jogo foi equilibrado, a Espanha abriu o placar e na parte final do segundo tempo a Alemanha empatou o jogo e no final acabou 1 a 1. E na segunda-feira iniciamos com Camarões contra a Sérvia, jogo do grupo do Brasil. Foi um jogo que saiu bastante gol, 6 no total, além do jogador de Camarões conseguir fazer um belo gol de cobertura, mas no final do jogo acabou 3 a 3. E depois disso tivemos Coreia do Sul contra a Gana, mas um jogo com bastante gol, e sem contar que teve bastante emoção esse jogo. E no final da partida, Gana ganhou por 3 a 2. E já às 1 da tarde teve o jogo do Brasil contra a Suíça, e foi um jogo bem parecido com o jogo passado do Brasil contra a Sérvia, porque a Suíça se retrancou o jogo inteiro e o Brasil teve muita dificuldade para penetrar a defesa suíça. No primeiro tempo, o jogo acabou 0 a 0, mas já no segundo tempo, com algumas mudanças, a seleção brasileira melhorou, mas só na parte final do jogo que o Brasil conseguiu achar seu gol e abrir o placar com um golaço de Casemiro. E assim no final do jogo, a seleção brasileira ganhou de 1 a 0 da Suíça. E no último jogo da segunda rodada da Copa do Mundo, tivemos o Uruguai contra Portugal. Foi um jogo muito bom com as duas equipes com ótimos talentos individuais. Mas no final do jogo, Portugal conseguiu se sair melhor com 2 gols de Bruno Fernandes. A seleção portuguesa ganhou o jogo de 2 a 0 e assim conseguiu sua classificação para as oitavas de finais. Mas bom, essa foi a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para você, qual foi o melhor jogo dessa rodada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E também vou deixar 2 vídeos aqui na tela final. Um eu te falo qual seleção é a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo, e outro eu te falo o triste fim de carreira de Cristiano Ronaldo. Mas antes de passar lá e dar uma olhada, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, valeu e até a próxima.